Bom dia. Hoje vamos apresentar o estudo do capítulo 60 do livro Dimensões da Verdade, intitulado Ressurgirás. Nós vamos começar nosso estudo com uma pequena leitura do livro Vida Feliz e uma pequena prece. Para nosso estudo, eu escolhi o capítulo 125 de Vida Feliz, que nos convida a estudar. Ele diz o seguinte: estuda sempre, incorpora às tuas atividades o hábito da boa leitura, uma página por dia, um trecho nos intervalos de serviço, uma frase para meditação, se tornam o cimento forte da tua construção para o futuro. O conhecimento é um bem que, por mais que seja armazenado, jamais toma qualquer espaço. Pelo contrário, ele faculta mais ampla facilidade para novas aquisições. As boas leituras enriquecem a mente, acalmam o coração, estimulam ao progresso. O homem que ignora caminha às escuras. Leia um pouco de cada vez, porém, faça-o constantemente. Um convite bom para pensarmos em estudar sempre, não importa a idade. Mas vamos fazer a nossa prece. Pai querido, muito vos agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos nesta manhã, trabalhando esse estudo que nos mostra que a vida continua, relatando a ressurreição de Jesus e comentando depois. Fica conosco nesse estudo, abençoa, Pai querido, a todas as pessoas que ouvirem e refletirem sobre esse estudo que aqui estamos gravando. Que as bênçãos envolvam a todos os colaboradores do Grupo Espírita Alta de Souza e a todas as pessoas que o buscam, em busca de aprendizado, consolo, orientação. Fica conosco, Pai querido, e em vosso nome, de Alta de Souza, da equipe espiritual desta casa, damos início ao nosso estudo. Então, vamos falar no capítulo 60 de Joana de Ângeles, então. Ele diz o seguinte: nos apontamentos de Marcos, capítulo 16, versículos 1 a 8, o apóstolo relata a visita de Maria de Magdala, Salomé e Maria, mãe de Tiago, que são consideradas as mulheres piedosas, que foram visitar o túmulo de Jesus que tinha sido enterrado logo após a crucificação, logo após Jesus ter dito lá no alto da cruz: Pai, perdoai-lhes porque não sabem o que fazem. E depois Jesus desencarnou. Aí eles baixaram do túmulo, enterraram, e no domingo de manhã, bem cedinho, as mulheres foram ao túmulo para terminar de prestar suas homenagens, por causa que Jesus foi enterrado na sexta-feira, antes do escurecer, e logo após escurecer começaria o sábado, na tradição judaica, e não poderiam estar fazendo coisas no túmulo. Então pararam antes de escurecer, fecharam o túmulo com uma pesada pedra, né? Fecharam o túmulo com uma pesada pedra e ficaram soldados romanos de guarda. No domingo, logo cedo, quando as mulheres chegaram lá, a pedra tinha sido rolada e os soldados tinham sumido. Aliás, quem quiser conhecer detalhes da ressurreição de Jesus, vale a pena procurar no livro Boa Nova, que fala sobre isso detalhadamente. Também nos evangelhos fala brevemente, tanto que as mulheres, ao encontrar a pedra rolada, foram tomadas de terror e espanto e resolveram ir para a cidade ainda envoltas em silêncio, preocupadas, né? O que aconteceu? Está relatado no Boa Nova
que Jesus apareceu a uma delas, né, Maria de Magdala. Mas resolveram demandar a cidade e ir explicar para os apóstolos o que viram, né? Então, choravam, sorriam, sentiam medo, sabiam que Jesus tinha prometido que voltaria, né? Tudo se passou tão rápido, foram tantas emoções contraditórias, indagações tormentosas lhes incendiavam o espírito. Imagine o grau de incerteza, ainda mais que lhe apareceu para uma delas. E todas tinham visto um mancebo, um jovem de vestes claras, que pareciam irradiar luz, dizendo que Jesus tinha ressuscitado. Aí elas ficaram pensando e estavam voltando e preocupadas se os discípulos acreditariam nelas, né? E aí, mas ao mesmo tempo pensavam, sim, o Rabi é mestre em hebraico, né? Tinha ressurgido conforme o prometido, né? Ele rompeu as barreiras da morte e voltara da vida abundante, provando a todos que a vida continua. Sim, Jesus falou que a vida continuava além da morte e provou. Ficou aparecendo por 40 dias para mostrar que a vida continua, semelhante aos fenômenos de materialização que nós conhecemos da doutrina espírita. Quem estudar no Livro dos Médiuns e pesquisar em outras obras sobre materialização, verá que os espíritos podem se materializar. Claro que os espíritos muito menos evoluídos que Jesus, eles dependem de energias fluídicas dos médiums, que têm que se concentrar e estar receptivos. Tem que haver um médium de efeitos físicos, pelo menos um, que colabore com energias que são emprestadas aos espíritos, para eles se vestirem desses fluidos e assumirem uma materialidade temporária para se tornarem visíveis para todos, inclusive para os que não são médiuns. Jesus, na sua evolução como o ser mais perfeito que encarnou na Terra, conforme explicado na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, sabia perfeitamente captar essas energias da natureza e se condensar. No entanto, quando ele apareceu para Maria de Magdala, ele recomendou: não me toques, porque eu ainda não fui ao Pai. Ou seja, Jesus sabia que naquele momento, se Maria tentasse tocá-lo, certamente a mão dela atravessaria e ela se assustaria. Então ele deu esse conselho prudente, porque a materialização ainda não estava completa. Depois de algum tempo, Jesus fazia materializações completas. Chegou a comer peixe junto com os discípulos. Chegou a pedir para Tomé, que tinha dúvida, né? Que tinha dúvidas, para tocar em suas feridas. Disse: bem-aventurados aqueles que creem sem ver. Você viu? Bem-aventurados aqueles que creem sem ver. 2 discípulos estavam retornando a Emaús e encontraram um estranho com o qual começaram a conversar sobre o que tinha acontecido em Jerusalém. E quando sentaram numa hospedaria para ceiar juntos, esse estranho se deu a conhecer ao abençoar o pão e reconheceram que era Jesus. E voltaram pressurosos para Jerusalém para contar que haviam visto o Mestre. E ficou durante 40 dias ainda Jesus dando explicações, provando que a vida continua.
E, por fim, naquele capítulo, os 500 da Galileia, lá do livro Boa Nova, Jesus ascendeu aos céus diante da vista de todos eles. E aí, Joana de Ângeles, falando estas coisas aqui no livro Dimensões da Verdade, ela nos convida a refletir se estamos ansiosos, se temos sombra e inquietação em nossas vidas, a refletir sobre a ansiedade das mulheres piedosas de Jerusalém a caminho do túmulo. E nos convida a não recuar. Ela diz que toda noite precede a aurora e a madrugada, logo antes do dia clarear, é a hora mais silenciosa e escura da noite, né? Ela alerta que problemas na nossa vida são desafios, divisas a conquistar no cofre da oportunidade, assim como a enfermidade também é um aprendizado. Tudo tem seu motivo de ser em nossa vida. Quando estamos dominados pela tensão ou chumbados ao desencanto, Joana nos convida a nos reanimar e confiar apesar disso. A tensão que vivemos, devemos saber administrá-las. E o desencanto que superarmos será um nimbo que o vento da confiança acaba expulsando, clareando novamente o céu de nossa alma. Mensagens poéticas que Joana de Ângeles nos transmite. Se a incompreensão e a impiedade forjarem armadilhas perigosas, nas quais nos vemos colhidos, busquemos a oração, esperemos e confiemos mesmo assim. Quem viu seu mestre na cruz, nem sequer imaginaria que o mestre é o governador da terra. Naquela hora tudo parecia perdido. Mas a partir do domingo, Jesus mostrou que conseguiu vencer a morte. Nós ainda não temos a força para sairmos nos materializando por aí quando desencarnarmos. Mas ressurgiremos em corpo espiritual, na dimensão espiritual após desencarnar. Só que este corpo retratará, conforme Emmanuel explica em mensagens esclarecedoras em suas obras, retratará o equilíbrio ou desequilíbrio íntimo que tenhamos cultivado ao longo da vida. Portanto, façamos o melhor nesta vida. Tenhamos certeza que a vida continua e que colheremos de acordo com a semeadura. Emmanuel explica textualmente que, se quisermos saber para onde vamos após a morte, reflitamos na média dos pensamentos que cultivamos ao longo de nossos dias. Se cultivarmos brandura e paz, seremos atraídos para junto de gente que cultiva a brandura e a paz no plano espiritual. Não é um paraíso estar junto a pessoas calmas, tranquilas, pacíficas e bondosas? Se cultivamos a agressividade e a crítica, em média na nossa vida, seremos atraídos para junto de pessoas agressivas e críticas. O que acontece? Estar no meio de agressivos? Não é uma espécie de inferno? Pensemos nisso. Se cultivamos o desânimo e a depressão, e, em média, alimentamos esse tipo de pensamento, ao desencarnarmos,
seremos atraídos para junto de desanimados e tristes. Pergunto, queremos isso? Então, gente, estudemos, reflitamos, vigiemos nossos pensamentos, nossas palavras e nossos atos. Estudemos mais, conforme Joana de Ângeles nos convidou, no trecho de Vida Feliz, Vida Feliz 125, que eu li no início desse estudo. Busquemos fazer leituras espíritas, leituras de irmãos espirituais, leituras instrutivas, que nos convidam à brandura, à melhoria do comportamento, ao autoconhecimento, ao reconhecimento sincero de nossas qualidades e defeitos. Lembremos da pergunta 919 do Livro dos Espíritos, que nos convida ao autoconhecimento. E que depois, quando Kardec pergunta como nos tornar melhores, aí Santo Agostinho responde, fazem como eu fazia quando estava na Terra, fazendo uma avaliação toda noite do que eu disse, do que eu fiz durante o dia. Se eu ofendi alguém, se eu magoei alguém, se eu fiz o que gostaria que os outros fizessem comigo, ou se eu tomei atitudes que eu não admitiria que outros tomassem para comigo. E muito certamente, em muitas dessas análises, iremos descobrir que nos equivocamos. E seguindo o conselho de Joana de Ângeles em várias de suas obras, tomemos o cuidado, sim, tomemos o cuidado de não repetir os erros que fizemos. Não nos lamentemos por eles, que eles sirvam para nos fortalecer do propósito de não repeti-los. E Joana de Ângeles finaliza esse estudo dizendo: se por fim a morte, que certamente virá um dia, se aproximar de teu domicílio carnal, rompendo as paredes celulares que tivestem, e o medo tentar assenhorear-se dos painéis de tua mente, não temas. Confia sempre, pois logo depois resplandecerá a invencível madrugada dourada de luz, e ressurgirás das cinzas, seguindo o ressurgido pelo caminho formoso e perfumado da excelsa Galileia espiritual. Gente, para concluir, vigiemos e oremos, façamos o melhor, semeemos respeito, compreensão, tolerância e perdão. Cultivemos pensamentos otimistas, tendo certeza que mesmo quando os horizontes materiais pareçam toldados de nuvens escuras de tempestade, os horizontes espirituais somos nós que escolhemos pelo padrão de pensamento que alimentamos. Façamos preces por nós e por quem percebemos que precisa de prece, seja ele governante, político, alguém da família, alguém responsável onde atuamos, onde agimos. Peçamos por nós e por eles, para que Deus ilumine a cada um de nós, nos ajudando a nos tornar melhores, a fazer o melhor a nosso alcance onde estivermos, vivenciando a fé espírita, na certeza de que somos seres espirituais, habitando temporariamente um corpo material, e que amanhã adentraremos o universo espiritual, onde nos será perguntado apenas o que fizemos, o que deixamos de positivo e de negativo no mundo. E lá seremos atraídos para junto de pessoas similares à média de pensamentos que alimentamos. Façamos o melhor ao nosso alcance,
e cultivemos o hábito diário da prece, e certamente não nos arrependeremos e ficaremos muito felizes com o que encontrarmos. Então, finalizando o nosso estudo, façamos uma prece de encerramento, refletindo na importância de nos tornar melhores. Pai querido, vos agradecemos por este pequeno estudo, que tuas bênçãos nos envolvam, nos iluminem, nos fortaleçam, esclarecendo-nos e conduzindo-nos sempre no caminho do bem, da fraternidade e da paz. Fica conosco, Pai querido, que tenhamos forças para reconhecer nossas imperfeições e para trabalharmos, coragem para trabalharmos, para delas nos libertarmos e nos tornando cada dia melhores. Um dia podermos continuar no caminho para a luz, ajudando outros a também a se reerguerem das sombras. Fica conosco, Pai querido, que tuas bênçãos a todos nós envolvam. Assim seja.